Sejam todas muito bem-vindas em mais um episódio do meu programa Eu e Meu Adolescente. Aqui nesse programa eu ajudo vocês a relacionarem com seu filho adolescente de uma forma mais leve, respeitosa e conectada. Meu nome é Juliana Flávia, eu sou educadora parental. E o episódio de hoje vai ser justamente com esse tema, né? Sobre relacionar melhor com meu filho adolescente. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu fiz uma aula expositiva para a gente acompanhar melhor, né? O que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, tá aí, né? O programa que eu chamo, esse encontro nosso aqui, eu chamo esse programa de Eu e Meu Adolescente, né? Porque fala muito dessa relação da gente com o nosso filho adolescente. E o episódio de hoje é relacionando, então, melhor com meu filho adolescente. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que nós precisamos saber, né, é o que é relacionar. A gente usa muito esse termo sobre relacionamento, relacionar, né? Estou relacionando, será que eu estou relacionando com meu filho, né? Eu quero me relacionar melhor com meu adolescente. E aí a gente tem que perguntar primeiro sobre relacionar, né? Começando bem do básico. O que essa palavra relacionar significa para você? E aí eu trouxe aqui o que até no dicionário mesmo a gente encontra que relacionar ele vem do ato de se vincular, de se ligar, de conectar com outras pessoas. Então é o vínculo, é a ligação, é a conexão entre pessoas. E a maioria de nós sabemos o que é realmente relacionar, a maioria de nós, mães. É aquele Sabe aquele momento quando o seu filho vai para o seu braço a primeira vez? Seja um filho biológico, seja um filho adotivo. É aquele que você pega ele no braço a primeira vez, né? E aí a gente sente de forma plena naquele momento, gente, o que significa verdadeiramente a palavra relacionar. Porque ali há uma entrega, há um vínculo, há uma conexão que é até difícil a gente verbalizar em palavras o que isso quer dizer. É uma fusão emocional. Inclusive, tem vários é, cientistas que trazem que realmente nessa primeira infância aí, principalmente até os 3, 4 anos, existe uma fusão emocional. É quase que como se fosse um único ser ali, juntos. Isso é se relacionar. Eu recordo muito, eu tenho essa imagem, essa vivência muito no meu coração. Foi uma vez que eu estava amamentando meu filho deitado na cama, ele era um bebezinho de uns 3 meses, eu estava amamentando, e ele estava amamentando, olhando para mim com aquele olhinho assim de amor incondicional, de admiração, de confiança, de entrega. E eu olhei para ele, fui olhando para ele e ele adormeceu, assim, né? Aquela coisa, soltou o meu peito e ficou ali do meu lado. E eu falei para Deus assim: olha, eu não quero esquecer nunca mais essa sensação e esse sentimento aqui, essa imagem. Então ali eu vi um verdadeiro vínculo. Eu estava me relacionando. Meu filho tinha 3 meses de vida, ele não falava, mas ele se expressava com o olhar. Ele se expressava com a confiança dele, com a entrega dele para mim e eu para com ele. Então, relacionar é algo de mão dupla, né? É algo que a gente dá e a gente recebe do outro. Então, quando eu lembro dessa imagem, eu falo, gente, isso para mim é o exemplo, é a materialização do que é relacionar verdadeiramente, é essa entrega, né? Então, quais imagens que você, mamãe, tem aí dentro de vocês, né? Que realmente pode significar esse relacionamento?
Só que aí os filhos vão crescendo. E aí eu pus aqui, né, as pessoas vão assustar aí olhando, mas muito do que é ensinado para gente, muito do que a gente vivenciou, vocês podem olhar, vai muito ao encontro disso aqui. A gente acha que filhos são pessoas ruins, entre aspas, tá, gente? Que precisam ser consertadas, corrigidas de qualquer forma e a todo momento. Então, toda essa entrega que nós temos ali quando o filho nasce, é bebezinho, à medida que ele vai crescendo, vai tendo as formas de relacionar mais comuns, que através dos gestos, através da fala, do comportamento, a gente vai deixando todo esse vínculo, toda essa conexão e passando simplesmente a olhar aquele serzinho como algo que precisa ser consertado. Então eu brinco assim, parece que deu uma virada de chave, não, esse menino aqui precisa ser consertado a todo momento, ele precisa ser corrigido de qualquer forma, ele precisa ser moldado. Então, tudo aquilo que era natural naquela fusão emocional, a gente vai deixando de praticar, né? Então, o relacionar, ele vai deixando de ser uma conexão, de ser um vínculo, e vai se tornando num processo de moldar, de lapidar, de corrigir, não é mesmo? Pensam bem, né? Durante esse tempo aí que você está com seu filho, hoje ele já é um adolescente, o que você jamais fez na vida, né? Foi essa entrega de confiança por parte dele, por sua parte, de amor incondicional, ou foi uma entrega de correção, de modelar, de moldar, né? De lapidar, de corrigir, né? Então, eu quero que vocês guardem muito essa frase, né? Quem me acompanha sabe tanto que eu falo dela, que educar é sobre se relacionar. E em nome desse educar, nós deixamos de relacionar para corrigir, para moldar, para consertar, para exigir obediência. Então, a gente deixa tudo aquilo que a gente sentiu quando ele era um bebê, à medida que ele vai crescendo, principalmente quando chega adolescente, que já tem uma autonomia, já tem um, um, uma vontade de se expressar, de ter o seu espaço, a gente vai deixando de lado o relacionar para tornar esse ato de educar em corrigir, moldar, consertar, em exigir obediência. Você me obedece, viu, menino? Você me obedece. Você mora na minha casa, tudo aqui tem que ser do meu jeito, né? Até você poder pagar suas contas e ter sua casa. Então, toda vez que você pensar em relacionar com seu filho, adolescente, pensa em vínculo, pensa em conexão. Então, muitas mães me procuram, por isso que eu resolvi fazer esse tema hoje, como que eu me relaciono melhor com meu filho adolescente? O nosso relacionamento não está bem. Então, toda vez que você pensar nisso, né, como relacionar melhor com meu filho, eu quero que você pense em vínculo, né? Eu quero que você pense em conexão. Isso é relacionar. Então, quando você fala como relacionar melhor, não teria nem como existir esse melhor, né? Ou relacionar bem, não tinha que ter essa palavra bem, porque relacionar já é vínculo, já é conexão, e isso por si já é o melhor. Isso por si já é o bem que nós queremos, né? E quando pensamos em educar no formato tradicional, né? Que é de corrigir, de exigir obediência, de dar sermões, de criticar, de castigar, de punir, isso não é relacionar. Isso é educar dessa forma tradicional que nós conhecemos. E se a gente for pensar, né, na nossa história de educação nossa, a gente vai ver isso, que pouco se vinculava, pouco se conectava. Era mais uma relação de eu mando e você obedece. Não obedeceu é castigado, punido. Punido. Obedeceu, ganha recompensa. Então, esse formato aqui do relacionar, gente,
A gente tem que entender isso profundamente e talvez mais do que entender, é entender com o coração, é sentir que o relacionar, ele vem desse vínculo. Tudo que não propicia vínculo, tudo que não propicia conexão, não é relacionamento, tá? É outra coisa. E aí, quando temos consciência desse conhecimento, né? Olha, então tá, relacionar é criar vínculo, é criar conexão, é se ligar ao outro, né? A gente vê isso quando você vira a ficha, né? Vira a chave, cai a ficha, você percebe o seguinte: opa, então aqui eu tenho uma grande oportunidade de começar realmente a investir no meu relacionamento com o meu filho adolescente, para que esse relacionamento seja de uma forma boa, gostosa, leve, respeitosa, conectada. E aí você vai se perguntar, sempre, isso que eu estou fazendo agora está criando um vínculo com meu filho? Está criando conexão com meu filho? Eu vou castigar meu filho, isso cria vínculo? Isso cria conexão? Eu vou ouvir meu filho, se interessar pelo que ele tem para contar. Será que isso é conexão, é vínculo? Se você responder sim, você pode ter certeza que o seu caminho é de um relacionamento melhor. Se você responder não, aí a gente tem que estar com o coração muito aberto, porque vão vir várias vozes falando para você, né? Não, isso não tá verdade, isso é besteira, isso é mimimi. Mas quando a gente está aberto a fazer diferente, porque a gente quer realmente construir uma história diferente com nossos filhos, a gente responder não, que bom, tá te mostrando que escrevi errado aqui, tá? Que esse relacionamento aqui não vai ser o verdadeiro relacionamento, vai ser um relacionamento ruim, né? Vai caminhar para um relacionamento pior, tá? Então, vamos sempre nos perguntar, né? Na dúvida, pergunte para você mesmo. Isso que estou falando, essa forma que eu estou atuando, está criando vínculo, conexão ou não? Se sim, beleza, continue. Se não, para um pouquinho e reveja a rota desse seu caminhar, né? E aí eu quero contar, gente, algo para vocês sobre esse relacionar. Algo simples, mas eu quero trazer essa história que é de um atendimento que eu fiz com uma mãe no adolescente. Ela estava tendo muito problemas com o filho nos jogos. O menino não queria sair dos jogos. E aí ela punia, ela cortava o Wi-Fi, ela já quase quebrou o computador dele, e era gritos, era mau humor, e o filho batia a porta do quarto, o filho trancava a porta, ela batia, mandando ele abrir. Era uma confusão. E aí eu perguntei isso para ela, né? Essa forma subjetual, você acha que está criando vínculo e conexão? E ela respondeu imediatamente, não, não tá, mas é o que eu sei, é o que eu dou conta agora. E aí eu trouxe para ela algumas coisas para ela escolher, alguns passos para ela escolher, práticos mesmo, coisas simples que ela poderia começar a tentar usar isso para tirar o filho dos jogos. E aí, dentre as coisas que a gente estava conversando, ela falou que o filho dela gostava muito de sanduíche, mas que ela não dava o sanduíche porque ele ficava no show. Não, não vou te trazer, não vou comprar. Ele era um menino, acho que se não me engano, de 15 anos ou 16 na época. Aí ela foi e falou: não, não vou, né? Aí ela contando isso, eu falei: que tal então você começar a criar um caminho de conexão com seu filho através desse sanduíche? Ela, como assim? Eu falei: quando ele estiver julgando, vai lá, compra o sanduíche, né? Que ele gostava de um lugar lá, o sanduíche artesanal. Pega esse sanduíche e fala: filho, eu lembrei de você, trouxe esse sanduíche aqui para você. Aí você vai convidá-lo a sentar na mesa para comer o sanduíche. Compra um para você, um para o seu outro filho, que ela tinha um filho menor, de criança ainda. E aí, se ele não quiser, leva para ele no quarto. Ela, o quê? Vou levar sanduíche para meu filho jogando no quarto? Eu falei: leva, leva. Vamos, vamos começar a dar passos. Ah, depois eu vou falar disso, né? O medo que ela teve. E aí, ela resolveu experimentar.
E ela falou que uma vez, gente, ela fez isso uma vez. Como foi diferente quando ela levou esse sanduíche. O menino não quis sair do quarto para comer, sair do jogo para comer na cozinha. Aí ela levou. Então, tá, vou trazer aqui para você. E aí, quando acabou, ele levou o copo, o prato sujo. Ele sentou. Ele já contou uma coisa da escola para ela, coisa que ele não fazia. Uma vez que ela levou o sanduíche. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é, né, aquela ação dela bruta, cansada de argumentar, não estava levando vínculo. Mas levar um sanduíche para o filho no quarto, isso traz conexão, isso traz vínculo. E aí é uma outra história, caso para uma outra live, por quê? Tá? Não tem como eu trazer aqui hoje para vocês. Mas esse sanduíche no quarto abriu a porta de um vínculo, de uma conexão. Porque só para fazer um parênteses aqui, a conexão, o vínculo se dá quando a pessoa se sente amada, importante e pertencente. Então, quando ela levou esses sanduíches, esse ser, né, esse adolescente, esse filho, se sentiu amado, importante e pertencente. E ali deu uma chave. E aí ele já sentiu vontade de sentar e conversar com ela, de levar o copo, porque tudo que ele levava para comer no quarto, ela ficava. Ele já sentiu vontade de retribuir isso de alguma forma. E aí eu perguntei para ela, levar o sanduíche foi uma atitude de conexão, de vínculo? Ela foi. Eu senti isso, eu senti bem, ele sentiu bem, ele veio até mim. Então, às vezes, são nas coisas simples, gente, que a gente sente que podemos dar passos para essa conexão, para esse vínculo. E às vezes só uma parada e te perguntar, será que isso está trazendo vínculo ou não? Só isso, esse movimento já pode fazer você relacionar melhor com seu filho adolescente. Pode fazer você ter momentos de leveza com ele. Essa situação do sanduíche, né? Voltando aqui que eu passei o slide, mas essa sensação do sanduíche aí trouxe peso para essa mãe, trouxe desconforto, trouxe desrespeito, desconexão, não, trouxe leveza, foi respeitoso da parte dele, da parte dela, trouxe conexão. Só que tem um porém aqui, essa palavrinha aqui, ó, medo. Aqui eu trouxe um aspecto do medo, uma objeção que toda mãe faz comigo. Mas tem vários medos. Tem medos do filho achar que manda na casa, medo de achar que o filho depois vai bater nela. E tem esse medo aqui, que é um grande medo de todas as mães que têm filhos na adolescência, principalmente numa adolescência mais avançada, né? Que a adolescência vai hoje até os 24, 25 anos. Quem me segue também já sabe, né? Desse intervalo, dos 12 aos 24 anos, que a neurociência traz. Então, tem mãe que tem filhos aí com 18, né? Adolescentes com 18, e fica assim, será que dá tempo de eu mudar essa maneira que relaciono com o meu adolescente? Está escrito errado também aqui, não, né, gente? Não ter tempo mais para mudar a maneira que relaciono que relaciona, né, com o seu adolescente, não está certo. Então, esse medo, tem vários medos aqui que a gente pode um dia fazer uma live só dos medos de mães com adolescente. Mas nesse momento eu quero trazer esse aqui para vocês, que é um que aparece demais nos meus atendimentos, né? Quando eu converso com mães. É o medo de relacionar, de medo de não ter tempo mais de relacionar diferente com seu filho adolescente. E sabe algo que eu falo para as mães, gente? Do fundo do meu coração. Enquanto há vida, há tempo. Até para mães de filhos adultos, que já me buscaram para mudar esse relacionamento com o filho adolescente. E aí, eu quero falar para vocês, a vida aí dentro de você, a vida dentro do seu filho, então há tempo.
da gente fazer diferente. Não dê ouvidos para esse medo. Tampe os ouvidos para ele e abra os ouvidos para o seu filho. Você vai ter muito mais vantagens em relação a isso, né? Então, esse medo aqui, ó, tem que deixá-lo de lado, jogar para debaixo do tapete e começar a entender que há sempre tempo. Comece, comece. O problema é dar o primeiro passo, mas comece. Comece a mudar essa história sua com seu adolescente. E aí eu quero trazer, né, o jeito errado de buscar esse relacionamento melhor, né? Que é o jeito, algo que as pessoas falam, então eu quero mudar o meu jeito, quero relacionar de forma diferente com o meu adolescente. Aí elas partem para permissividade. Quero trazer isso aí para vocês. Elas caem de um extremo ao outro, do extremo aqui, do sermão, da crítica, do autoritarismo, do mandar, da punição, para o outro extremo, da permissividade. Deixar o filho fazer o que quiser, deixar o filho sem limites, o filho sem margem. Isso não vai provocar um relacionamento melhor. Talvez, num primeiro momento, você pode achar que está melhor, mas não está. Porque o filho que são educados por pais na permissividade, eles se sentem um pouco abandonados pelos pais. E um ser que se sente abandonado, ele não se sente amado, importante, pertencente. Aquilo que eu falei para vocês do filho com o sanduíche, né? Porque a necessidade de se sentir amado, importante e pertencente é de todos nós, seres humanos. Isso é conexão. E um filho que você deixa fazer tudo, um filho que você cai na permissividade, ele se sente abandonado. E se ele se sente abandonado, ele não se sente amado, importante e pertencente. E se ele não se sente amado e pertencente, não há conexão, não há vínculo, que é o jeito certo de relacionar com o filho adolescente. Então, cuidado com os extremos, né? O autoritarismo e a permissividade não é uma forma boa de relacionar com o filho adolescente. Não vai melhorar esse relacionamento. Ele vai ficar felizinho com vocês por um tempo. Ai, meus pais mudaram. Ele me deu o iPhone que eu queria, ele me deu a Nike, a tênis da Nike que eu queria. Ele deixa eu ficar no jogo o tempo que eu quero. Meus pais são lindos por um tempo. Depois vão começar a ter comportamentos desafiadores. Por quê? Porque os comportamentos desafiadores é uma comunicação que algo não está bem. E algo não está bem. Por quê? Porque esse adolescente está sem limite, sem margem. Ele está se sentindo abandonado. Então, ele não se sente amado. Não tem vínculo, não tem conexão, não tem um bom relacionamento. Então, isso aqui vocês têm que guardar muito, porque eu vejo pais saindo de um extremo e caindo no outro, e aí isso aqui prejudica amargamente o relacionamento seu com seu adolescente, né? E aí eu quero passar para vocês, gente, 3 passos para vocês iniciarem esse caminho de relacionar melhor com seu filho adolescente, para começar a dar os primeiros passos, né? Porque, Ju, então o autoritário não dá, não melhora o relacionamento porque não forma conexão, a permissividade não, e aí o que eu faço aqui para ir para esse caminho do meio, né? Para esse caminho do meio, na qual eu sei ser margem, sei ser limite, mas eu também sei olhar, atender as necessidades do meu filho, as necessidades emocionais. E aí eu trouxe 3 práticas, gente, que eu gosto muito. São práticas que eu, no meu caminhar com o meu filho adolescente, eu tenho, né, um filho adolescente de 13 anos, esse meu caminhar com ele aí na última infância, né, e hoje eu ainda caminho, eu sinto que esses 3 aí, se vocês começarem a praticar, vocês já vão dar passos assim gigantescos, gigantescos para melhorar o relacionamento de vocês com seus filhos adolescentes. O primeiro é praticar a escutativa. Gente, a gente não pratica a escutativa, né?
A gente simplesmente ouve. E a gente ouve com os pensamentos que estão aqui dentro. A gente já ouve os nossos filhos julgando, criticando ou querendo solucionar, dar soluções para o que eles estão trazendo para a gente. Praticar a escutativa é um hábito e ele precisa ser cultivado. Você não consegue sair daqui e falar, a partir de hoje eu pratico escutativa e pronto. Não. Até hoje eu não consigo praticar 100% escutativa. Eu já melhorei muito. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, mas eu ainda escorrego. Porque eu tenho 49 anos, né? Não sabendo nem o que é esse trem de escutativa. Então, lógico que há os deslizes, bem menos do que antes. Hoje eu estou muito mais atenta. E o que é a prática da escutativa de uma forma leve e para vocês começarem a praticar hoje mesmo? O que é? É vocês ouvirem de coração aberto, é se entregar, é aquela coisa do olho no olho, né? É aquela coisa que você está aqui no celular, você vai pegar o celular e vai largar e vai olhar. Você está lavando uma louça, você vai desligar a torneira e vai olhar. Você vai falar, ô filho, não, peraí, senta aqui, deixa eu ouvir. É aquela coisa que seu filho entra no carro, fala, mãe, queria te contar uma coisa. Você não liga o carro, você deixa o carro desligado e antes de ligar você fala, então conta o que que foi, deixa eu ouvir. E ouça realmente, né? Ouça realmente. Não, não vai ouvir intercortando, sabe? Aquela coisa. E não por que que seu filho fez isso? Por que que seu colega fez isso? Não, por que que você não respondeu tal coisa? Não, escuta, de forma genuína, curiosa. Mas aquela curiosidade não é para matar a sua curiosidade, é a curiosidade para querer aumentar o tempo da conversa. Ah, é, filho? Me conta mais. Ah, sei. O que que você sentiu? O que você sente em relação a isso? Isso é praticar a escutativa. Filho, eu posso te ajudar? Deixa ele responder sim ou não, se pode ou não. Filho, eu tenho uma sugestão. Você quer ouvir? Não, mãe, eu não quero. Tudo bem, então. Se você quiser, você pode me procurar que eu tenho uma sugestão. Não, mãe, eu quero. Ah, então tá. Seja sucinta e passe a sugestão para ele. Isso é escutar. Seu filho vem falar de jogos, né? A filha vem falar de TikTok, de celebridade, né? Às vezes meninos gostam mais disso, de uma maquiagem. Escuta, você está cansada, mas você é a mãe, você é a adulta, você que tem que dar ouvidos. Validar os sentimentos, né? O que que acontece, gente? A gente não valida os sentimentos. Os filhos trazem os sentimentos para a gente e a gente tenta, na melhor das intenções, minimizar aquele sentimento ou até menosprezar. Com falas do tipo, para que que você está sentindo isso? Para que você ficar triste com isso? Para que que você está chorando por causa disso? Por que que você está emburrado por causa disso? Faz isso, faz aquilo, esquece isso. Gente, o adolescente tem fase de desenvolvimento. Ele não tem a experiência que você tem para achar que essa caneta que ele perdeu, por exemplo, é uma coisa boa, mas talvez foi um colega que deu, ele tem muita estima por essa caneta. E aí, isso é adolescente. Vocês estão ouvindo? Risadas, né? Então, ó, então, gente, a gente vai menosprezar isso aqui? Não, para ele é importante, ele perdeu. Ah, não, filho, a gente compra outro. Ah, não, que besteira, uma caneta de uma amiga. Ah, pede ele outro. Não. Nossa, filho, é tão ruim quando a gente perde uma coisa que a gente gosta muito, né? Isso é validar os sentimentos. Valide os sentimentos para o seu filho. E às vezes ele vai trazer sentimentos para você que ele nem sabe, gente, que sentimento é aquele. Validar os sentimentos é nomeá-los também, nomeia, filho, você está sentindo raiva, você está sentindo frustração. Um dia desse, meu filho chegou perto de mim e falou, mãe, meu pai me explicou de PVA, né, que é o imposto lá do carro.
muito indignada. Mentira. Indignado foi o que eu falei com ele. Ele falou assim, eu tô com muita raiva disso, porque você compra um carro caro, ainda tem que pagar imposto para andar nessas estradas ruins. E aí eu falei, filho, você pode estar sentindo raiva, sim, mas eu também acho que você está sentindo indignação. Você sabe o que que é sentir indignação, o que que é estar indignado? E aí, dessa palavra, a gente teceu uma grande conversa profunda sobre indignação, das várias coisas que eu sinto indignada, que ele sente indignado. Então, nomear os sentimentos do filho, às vezes é difícil, ele não está entendendo o que está passando dentro dele aqui, ele mistura, né? Tristeza com raiva, com depressão, às vezes só está triste, está deprimido, que está melancólico, né? E outro passo, terceiro e último que eu quero trazer para vocês é o de vulnerabilizar. Se vulnerabilize para seu filho adolescente, ou seja, mostre o seu lado humano, mostre suas fraquezas, mostre os seus erros para o seu filho adolescente. Quando a gente vulnerabiliza, a gente mostra que a gente é humano. E aquela coisa do pedestal que o filho põe lá nas alturas, os pais, não é, não é a altura que ele nos coloca, não é uma altura que propicia muita conexão. A conexão ela vem mais do relacionamento horizontal, né? Do de igual valor, da mesma dignidade. Então, quando você desce do pedestal e você vulnerabiliza para o seu filho, fala, filho, eu estou triste por causa disso. Não é, filho, eu estou triste porque você fez isso. Não, isso aí é apontar dentro. Eu estou triste porque hoje aconteceu uma coisa assim, assado no meu trabalho. Filho, hoje eu errei hoje com uma pessoa, sabe? Eu respondi mal. Então, filho, hoje eu errei com você. Fui grosseira, eu não queria ter feito aquilo. Me desculpa. Isso é vulnerabilizar. Então, gente, vulnerabilize, pratique a escutativa, valide os sentimentos do seu filho. Isso tudo vai propiciar vocês a se relacionar melhor, porque tudo isso e mais uma sequência de coisas aqui que eu posso trazer em outras aulas, né, do nosso programa Eu e Meu Adolescente, vai propiciar para vocês o quê? Conexão e vínculo. Conexão, vínculo, relacionamento melhor. Então, gente, nesse episódio de hoje, né, relacionando melhor com meu filho adolescente, é o que eu queria trazer para vocês, né, para vocês poderem, assim, sair daqui pensando sobre isso, sair daqui já tentando praticar a escuta ativa, praticar a validação dos sentimentos, a vulnerabilização. Tudo isso são passos. E não esquecendo de perguntar para vocês, eu quero que vocês saiam muito daqui hoje, esse episódio, pensando: poxa vida, será que eu estou fazendo agora? Está propiciando conexão com meu filho adolescente? Está propiciando vínculo? Ou eu estou moldando, corrigindo, consertando, que é o que faz, distancia, né? Afasta. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui meu compartilhamento de telas. Eu agradeço muito vocês mesmo por estarem aqui comigo e a gente encontra no próximo episódio do nosso programa Eu e meu Adolescente. Um abraço para vocês e até a próxima.